Quer assistir uma campanha de RPG presencial que tem vários elementos narrativos excepcionais, com vários NPCs detalhados, uma cidade cheia de vida e de história e um world building muito maneiro, sem contar a produção e os jogadores super engajados? Se liga só. Eu vejo ele perto de mim assim, eu seguro meu símbolo, então toma essa, seu filho da p... E aí faço o Guiding Bolt nele. Counter spell. Eu posso dar counter spell no counter spell dele? Claro. Não pode. Caramba. Não, Maria. Ele fez de quinto por quê, safado? Porque eu quero ter slot. Safado. Bom, tá queimando o quinto slot dele. Joga Você joga o Joga o Eu dado. jogo dado, né? 15. A dele é de 16, né? Ah, não, é 15. É 15, certinho. Certinho. Só falta errar. Não. Ele cancelou sua magia e ela cancelou a dele. Cara, Agora se torcer pra quiser dar que eu não certo. confiou, Agora tamo. isso tudo pra Acerta. ele vai chegar e dar 1 Só de pra dano. aqui, só. Eu falei que ia fazer de segundo. ela soprou o dado. Eu já sei qual é a minha mandiga a partir de agora. Mais dados, por favor. Quanto você precisa? Era pra ser 5d6, né? Mas agora vai ser 10, né? Todos os meus D6. Nossa. Todo mundo dando feliz energia que dama. A gente dama os D6. Ó, todo mundo aqui, ó. Vai! Ah, não! Essa é a campanha do The Vinci Culture e eu vou trazer um pouquinho do jogo deles pra vocês hoje aqui. Olá, pessoal! Tio Gruntar aqui na área, trazendo pra você acompanhar no canal mais de 30 anos de experiência acompanhando jogos de RPG. E no vídeo de hoje, a gente vai ver uma galera muito gente boa partindo numa jornada cheia de aventura e mistério. Que eu vou fazer uma apresentação e um resumo sem muitos spoilers de uma campanha de RPG em português que você pode assistir e aproveitar diversos aspectos interessantes como mestre ou como jogador, além de se divertir curtindo o jogo. A gente vai falar um pouquinho sobre o world building do mundo. Tem umas paradas muito maneiras. Por exemplo, uma igreja, uma religião que funciona como uma espécie de banco, aceitando depósito, transferindo valores, mandando mensagens. Tudo magicamente feita de região para região. Parada genial, bicho. Queria ter pensado isso eu antes. Sempre achei complicado como fazer um banco seguro, sendo útil ali nos mundos de RPG. Vou falar também dos personagens e como o mestre vem conduzindo essa campanha de maneira bem interessante, tentando não dar muitos spoilers para vocês poderem assistir o vídeo depois. Vou deixar os links todos aqui para vocês conferirem vocês mesmos. E eu tô fazendo esse resumo lá de trás, mas essa campanha tá até hoje, ela tá rodando presencialmente. Uma das poucas que tem essa estrutura aqui no Brasil, parada muito legal. A galera da Corsair tá ajudando, a Corsair que também são nossos parceiros. Obrigado, Corsair. Mas esse pessoal começou online, mostrando um pouquinho o jogo deles. Os 5 primeiros episódios foram online, são os 5 que a gente vai focar hoje no vídeo. O mestre da campanha se chama Peterson e ela começa com 5 personagens. Eu vou falar um pouquinho deles aqui, mostrar ele pra vocês. Eles estão todos no nível 3. Eles partem já com as subclasses e tal, já definidas. Começando com o Cloth, que é um ladino Shadow Dancer, um jovem cheio de personagem e malandragem. Temos a Dália, uma feiticeira que desconhece a importância do seu passado e quem ela pode realmente ser no mundo. Olho d'Água e Pandora são 2 tabaxes, elas são irmãs, jovens, com pouco conhecimento fora do mundo da sua terra natal. O Olho d'Água é uma bárbara, enquanto que a Pandora é uma talentosa barda, fazendo muitos shows aí pela cidade. Por último, temos o Tormund, um anão, clérigo do deus da morte. Clássico anão, meio rabugento, meio desconfiado, mas com um detalhe muito maneiro. Ele é um pai de família, tem 2 filhos, 2 anõezinhos para cuidar. E o foco inicial da campanha é a cidade de Dermas, que é uma grande cidade com um espírito poético e musical, cheia de cultura e conhecimento. Essa cidade fica localizada no reino de Osset, dentro do mundo de jogo. E por falar em mundo de jogo, eu senti um world building muito bem feito. Não só a cidade, que é muito bem definida e cheia de história, mas também os NPCs que habitam ali a região. Desde um simples taverneiro até um pomposo lord, todo mundo muito bem representado. As organizações também são algo em destaque nessa parte do world building. Tem famosas escolas de bardo, guilda de aventureiros, e também vale a pena falar das religiões, que também são ali como se fossem organizações. As igrejas funcionam de maneira bem presente
presente, com funções bem definidas na sociedade, seja espalhar o conhecimento ou fazer a passagem dos mortos de maneira mais tranquila. E como eu falei anteriormente, tem até uma religião, um deus, que serve como instituição financeira. Achei muito legal. Minha ideia para esse vídeo, para esse resumo, é falar um pouquinho do que aconteceu nesses primeiros 5 episódios, sem dar muito spoiler, para você poder assistir, focar um pouquinho em como o mestre conduziu o jogo, que tem muita coisa boa pra gente aproveitar na maneira de mestrar aí do Peterson. De certa forma é um pouquinho diferente da minha, e eu acho sempre legal ver outros mestres jogando para poder aproveitar pro meu próprio repertório coisas que ele faz que são interessantes. O mesmo acaba valendo para os jogadores, para o roleplay, para as histórias, como que eles focam em certos assuntos. E o jogo começa com a apresentação dos personagens, e aí já tem uma certa diferença de como eu faço para como ele fez. Que eu gosto de juntar todo mundo logo e partir para a ação do jogo. E eu sinto que às vezes esse meu estilo fica meio artificial, como os jogadores se unem. O Peterson já fez tudo de maneira calma, detalhada, sem deixar a coisa ficar morna. Começando ali com as tabaxes, elas chegam numa taverna local chamada Caça e Caçador, e a Pandora, a Barda, serve como uma atração, um show aí do local. Sua irmã, a Bárbara, tinha uma indicação para trabalhar na guilda local dos aventureiros, chamada de Os Dispensáveis. E aí, novas na cidade, novas no mundo fora da sua terra natal. As duas foram acompanhadas, indicadas e aconselhadas por um negociante, cheio de contatos no local. E esse é só o primeiro NPC de importância, introduzido de maneira bem natural aí no jogo. Depois disso, a atenção se volta para Cloth e Dália. Eles moram numa espécie de forte, de castelo, que foi adaptado para ser a moradia de um poderoso mago, chamado Quizercas. E se eu acabei de falar de um NPC importante, eu sinto que o Quizercas é essencial para a campanha. Não só ele é mentor e uma espécie de pai adotivo para os dois jovens, como ele parece ser extremamente influente no mundo. Um mago poderoso que possui muitos inimigos e vários planos para o futuro. Tipo de NPC que a gente sabe que é treta, mas que, ó, meu faro de mestre diz que ele pode ser muito mais do que só um vilão escondido. Eu vou fazer um desafio. Se você assistiu os episódios, eu peço pra você voltar aqui nesse vídeo e me dar o seu palpite. Se você acha que o Quizercas é só um vilão que tá junto dos personagens ou se ele é um incompreendido. Coloca aqui nos comentários. Para completar a party, falta falar do anão Tormund. Ele tem essa vida de pai de família, de trabalho no templo, fazendo a passagem dos mortos. É um deus que a galera não curte muito, por causa de tudo que tem à volta dele, essa questão das pessoas mortas. O anão é apresentado com a sua família e tal, e o primeiro desafio pro mestre, na minha opinião, é juntar essa galera, porque cada um tem meio que uma missão pessoal, uma situação que precisa cuidar, além dos objetivos coletivos que eles vão coletando depois. Tudo isso veio de maneira muito natural. Por exemplo, a primeira missão da Guilda de Aventureiros da Bárbara, que é em uma região de mineração. Os mortos que estão sendo tratados pelo clérigo trabalhavam nessa mina. E assim a coisa vai andando no jogo, sabe? Uma mistura de objetivos coletivos e individuais, que não é fácil de se lidar como mestre, não. Requer uma certa paciência dos jogadores, porque muitas vezes um personagem ou um grupo tem o foco e os outros precisam esperar. E aí o tempo todo os mistérios vão aparecendo no jogo. A Pandora tem uma espécie de uma estatueta amaldiçoada, e quando o grupo tenta liberar essa maldição, mais problema ainda acontece, inclusive afetando outras pessoas. A Dália tem o detalhe da cor do seu cabelo, esse cabelo azulado aí, ó. Parece que isso representa uma origem nobre muito importante. Só que ela não sabe disso. E quando os personagens estão prestes a descobrir sobre esse detalhe, vem a mão peluda do mestre e entra em ação de maneira magistral, criando uma situação em que os jogadores sabem a verdade, mas os personagens não. E isso aí exige certa maturidade do grupo. Mas por enquanto eles estão jogando direitinho, tá tudo numa boa. E o Cloth é outro personagem que tem vários detalhes em aberto. Sua origem vai sendo revelada aos poucos nesses 5 episódios e parece ser uma das mais complexas do grupo. Ele é apresentado inicialmente como aquele clássico moleque meio marrento, mas aos poucos a gente vai percebendo as nuances do personagem. Por exemplo, o fato dele não ser assim tão sem coração, se importar e ajudar a própria família de origem. Só que eu sinto que os mistérios do Cloth estão longe de serem resolvidos. Ele tem treta com o próprio mentor, com o Quizercas, que tá oferecendo a ele um pacto muito do
do estranho. Tem treta também com a sua antiga guilda de ladinos. Tem treta com o inimigo de quem ele roubou uma capa misteriosa, parece muito poderosa. E parte dessa treta chega ao grupo no primeiro combate do jogo, quando eles enfrentam no segundo episódio um grupo de cães das sombras que ataca os aventureiros, claramente perseguindo o Cloth. E é a partir daí que o grupo consegue se juntar um pouquinho mais, que eles têm a missão na mineração, e aí o destaque vai pro anão do Tormund, que ajudou o mestre maroto ali num gancho da aventura, puxando os jogadores que já estavam saindo da cena. A Dália também ajudou, mordeu a isca, e pra mim é isso, os aventureiros estão lá pra ir na aventura. A aventura tava na frente deles, é muito mais fácil pro RPG quando os jogadores vão junto. É legal que com o grupo unido começa a surgir umas rivalidades, aquela rivalidade saudável, legal entre os personagens, nesse caso entre o anão e o ladino, que aliás, essa rivalidade começou até um pouco antes. Eles jogaram em off 3 aventuras, fazendo um pouquinho essa ligação, dando vida para essa rivalidade, com o anão e o pessoal do castelo, inclusive com o mentor deles, o mago. E como eu falei anteriormente, o jogo é feito por detalhes. Parece simples, mas por exemplo, eles vão na missão de mineração, mas eles não podem simplesmente ir lá pro lugar, o lugar tá fechado. Tem uma etapa inicial que é falar com o chefe da mineração, um anão chamado Brum, que o Tormund conhece. Isso permite que os jogadores tenham mais interação, é mais um NPC que eles conversam, que eles precisam entender para poder dar esse passo. Eles acabam recebendo mais informações relacionadas à missão, tem um roleplay bem legal do anão, deixa todo mundo muito mais vivo e muito mais real, fortalecendo o world building do jogo. Tem mais mistério apresentado quando logo na entrada da mina a Pandora escuta na sua cabeça um sussurro chamando ela para dentro dos túneis. Aí o pessoal vê que a maldição parece que continua. Ela avisa o anão sobre uma bruxa que eles enfrentaram anteriormente. Talvez seja a mesma criatura, só que não parece fazer muito sentido essa bruxa estar aí na caverna, nos túneis. Os jogadores enfrentam um combate tenso na mina, 2 mímicos brutais dando muito dano, derrubando os personagens rapidamente e ameaçando um destino cruel pra Pari. Achei muito maneiro um detalhe que o mestre colocou em relação ao mímico, dizendo que ele era vulnerável ao álcool, fez uma interação legal dentro do combate. Também gostei do mestre dando taunt nos jogadores, instigando que eles continuassem para dentro das cavernas, mesmo estando bem machucados. E quando o clérigo tentou sentir os mortos-vivos, ele acabou tendo uma sensação muito esquisita de que centenas, talvez milhares de criaturas estivessem ali nessa mina. Ficaram alarmados e sem poder continuar avançando por causa dos ferimentos, os jogadores acabam saindo do túnel e voltando para a cidade. Eu sinto que muita treta vai vir dessa mineração ainda, porque depois disso o tio do Tormund, que também é um clérigo, ele fez a revelação de que os portões entre os mortos e os vivos estão muito finos, sem saber exatamente o que isso significa. Provavelmente tem relação com essa sensação que o nosso anão teve dos mortos-vivos lá na mina. E eu acho que isso vai ser um grande foco da campanha, uma treta gigante na cidade, por conta de outros detalhes que eu fui pescando na narrativa ali do mestre. E depois disso o grupo volta a dar uma separada, buscar seus objetivos pessoais, desde as coisas mais mundanas, como a exploração do trabalho da Barda lá na taverna, até as paradas mais sinistras relacionadas ao Cloth, sua ligação com as sombras, com essa capa que ele tem e do dono da capa. O tempo todo vários detalhes são colocados na mesa, no jogo, anunciando ali as coisas que estão por vir. Por exemplo, o anão recebe uma carta de um antigo aliado do grupo. É um novo personagem que se chama Rodel. Ele vai se juntar mais na frente à Pari. Só que o mestre já coloca ele aparecendo, já dá aquele foreshadow. A Dália também recebe uma carta de um primo dela, chamado Vilma. Ele tá chegando na cidade, queria encontrar com ela, e ela se dá conta de que não conhece tão bem assim sua família, seu passado. Os jogadores se deparam numa das praças da cidade, um clérigo pregando, falando ali palavras apocalípticas, problemas que estão por vir, e dessa maneira, em grupos pequenos ou de maneira individual, o jogo vai andando. E não é só no roleplay não, também tem combate. O dono da capa que o Cloth tá usando, que eu tô dizendo pra vocês que é mágica, é importante, ele aparece de maneira interessante, porque ele não simplesmente só ataca.
O mestre dá a chance para o jogador conversar, fazer aquele roleplay, argumentar. Além disso, essa cena permitiu a introdução do novo personagem, o Rodel, um elfo das sombras, paladino do Juramento do Corvo. Como eu falei anteriormente, ele conhecia a Dahlia, amigo do Tormund. Teve o foreshadow lá atrás e ele aparece ajudando nesse combate. Teve também os esforços do grupo para lidar com o tio do Tormund, com mais surpresas na campanha, mostrando uns poderes diferentes, talvez algo que se apresente muito mais pra frente, como um espaço astral, um novo inimigo, um novo vilão do grupo, muita coisa que tem pra frente. E o detalhe é que essa campanha, a partir desse 5º episódio, que é o que a gente tá fazendo esse resumo até agora, ela vai para uma nova fase. Passa a ser presencial e o grupo continua a perseguir seus objetivos individuais e coletivos, visto que muitos desses desafios parecem estar aí pra frente. Coisas que ameaçam a família, os amigos, a cidade, tretas antigas que vão retornando. Por exemplo, o cliffhanger que acaba o 5º episódio, onde os antigos companheiros da Guilda de Ladinos do Cloth aparecem, organizando uma vingança, justamente contra o atual mentor do menino. Como é que isso aí vai se resolver, eu não sei. Tenho que assistir aí do 6º episódio pra frente na mesa presencial. E aí eu vou poder montar o próximo vídeo falando sobre essa saga, que você também pode acompanhar nos vídeos que eu vou deixar aqui embaixo, nos comentários, e também clicando aqui do lado. Só clicar aí pra você poder acompanhar. Recomendo muito. Não dá pra passar todos os detalhes num vídeo de resumo como esse, mas tá tudo muito bem feito, muito legal. Você pode conferir essa campanha do D20 Culture. Galera, muito gente boa e é um prazer pra mim tá dando essa força pra eles. Vale a pena você acompanhar. Vou me despedindo daqui. Vocês podem ficar com o RPGzinho de lá e a gente fica com aquele abraço. Valeu, galera!